Saudações, alunos. Hoje nós vamos iniciar o estudo das dízimas periódicas simples. Primeiro vamos aprender a diferenciar as dízimas periódicas simples das compostas e encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas simples. Me acompanhem, por favor. Então observa. Você provavelmente já deve ter se deparado com uma situação bem interessante, de quando tentou dividir um número por outro e percebeu que esse número nunca terminava. Essa divisão era infinita. E é que a partir do momento os números passavam a se repetir. Você deve ter visto já isso quando tentou dividir, por exemplo, 10 por 3 e assim por diante. Então, eu quero dizer a vocês que esse tipo de número é que nós vamos estudar. Esse tipo de número decimal com infinitas casas e que se repetem, ele recebe o nome. Eles são as conhecidas dízimas periódicas. Nós temos aqui alguns exemplos, observe. 0,33333333 é uma dízima periódica porque ela tem infinitas casas decimais, como você pode perceber, e se repete o tempo inteiro. Infinitas casas decimais e repete de 3 em 3. 3, 3, 3, 3. Esse outro número, 32,51, 51, 51, tem infinitas casas decimais, a reticência indica infinitas, e o número que se repete é o 51. 51, 51, 51 se repete infinitas vezes. O outro número, 7,1, 6666, infinitas casas decimais, e o fator que se repete é o algarismo 3. Outro exemplo, 0,127777, com infinitas casas decimais, e o número que se repete infinitas vezes é o número 7. Outro exemplo, 81,52342342342, o número tem infinitas casas decimais e o número que se repete é o número 234. 234, 234, 234. Então, o que esses números têm em comum? São decimais. Outra coisa que eles têm em comum, tem infinitas casas decimais. E outro termo que eles têm em comum é que os números se repetem. Então, esses números que se repetem, gente, ele recebe o nome. Por exemplo, nesse primeiro número, esse número que se repete recebe o nome de período. O período é esse número que se repete, que pode ser formado de um algarismo, 2, 3 e assim por diante. O período dessa outra dízima periódica é o número 51, que é o número que se repete. Dessa outra dízima periódica, o período é o 6, que é o número que se repete. Nessa outra dízima periódica, o período é o 7. E nessa outra dízima periódica, o período é o 234, que é o número que está se repetindo. Ok? Seguindo em frente. A gente sabe que toda fração é uma divisão, onde a gente divide o numerador, que é o número que está em cima, pelo denominador, que é o número que está embaixo. Em alguns casos, a divisão é finita, você faz a divisão e conclui. Em outros casos, ela prossegue indefinidamente. Essa é a tal da dízima periódica. Observe esses dois exemplos aqui. 9 20avos. Se eu fizer 9 e dividir por 20, perceba que não dá para dividir, então eu coloco um 0 e um 0, no quociente. 90 dividido por 2, isso aqui dá 4. 4 vezes 20 é 80. 80 para 90 falta 10. Coloco mais um 0 aqui e faço 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. Para 100 não sobra nada. Então a divisão acabou. 9 dividido por 20 é igual a 0,45. Certo? Se eu for dividir aqui, o 7 por 11. 7, vamos dividir o 7 por 11. 7 dividido por 11 não dá, você coloca um 0
e um 0, no quociente, e faz 70 dividido por 11 é 6. 6 vezes 11 é 66. 66 para 70 falta 4. Você coloca um 0 aqui e faz 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11 é 33. 33 para 40 sobra 7. Coloca um 0 aqui. 70 por 11 é 6. 6 vezes 11 é 66. Para 70 falta 4. Coloca um 0 aqui de novo, vai dar 3. 3 vezes 11 vai dar 33. 33 para 40 falta 7. Então perceba que nesse caso a divisão prossegue indefinidamente. Ou seja, vai ficar 0,636363, que é uma dízima periódica. Então eis aqui o exemplo de uma dízima periódica, né? Ela tem infinitas casas decimais e o período é o 63. Tudo certo? Então observa só. No primeiro exemplo a divisão é exata. Já no segundo o resto nunca se anula e fica se alternando entre 6 e 3. O quociente ele tem uma parte infinita e periódica. Por que periódica? Porque ele se repete de 2 em 2 algarismos, ou seja, ele forma um período, né? Então, o nome desse segundo quociente, a divisão de 7 por 11, é uma dízima periódica. Observa aqui, ó. Na dízima periódica, o 0636363 infinito, né? O período é o grupo 63, como a gente já viu, ele se repete 63, 63, 63, isso aí é o período. Então o período é o número 63. Nós podemos escrever essa dízima periódica de outro jeito. A gente pode representar aqui o 0, e coloca só o período e um tracinho em cima. Esse tracinho em cima do período já está dizendo que ele é o período, que ele é o termo que se repete infinitas vezes. Observa que depois da vírgula, aqui na dízima periódica, olha, só tem período, não tem mais nada. Depois da vírgula só vem o 63, 63, 63, que é o período, né? Que é o número que se repete. Então, quando isso acontece, gente, nós chamamos para a dízima periódica de dízima periódica simples. Por que simples? Porque após a vírgula não existe outra coisa que não seja o período. Certo? Então, sempre que você tiver uma dízima periódica e perceber que depois da vírgula só existe o termo que se repete, ou seja, só existe período, você classifica essa dízima como dízima periódica simples. Observe esse outro exemplo aqui, ó. 32,1454545. Quem seria o período dessa dízima? Perceba que o período é o número que se repete, né? Então é o 45. Ó. Mas perceba que depois da vírgula, além do período, que é o 45, tem um elemento que é estranho ao período. Quem é estranho ao período? Esse é o algarismo 1. Ele não faz parte do período. Só faz parte do período 4 e 5, que é o termo que se repete. Então, quando isso acontece, após a vírgula, além do período, você perceber que tem algum algarismo estranho, que não faz parte do período, então essa dízima é chamada de dízima periódica composta. Tá? Ok, então qual a diferença entre a dízima periódica simples e a dízima periódica composta? Você vai olhar para o que está após a vírgula. Se após a vírgula só houver período, nada mais, então a dízima periódica é dita simples. Porém, se depois da vírgula, além do período, tiver algum elemento que não faz parte do período, algum algarismo estranho ao período, você diz que essa dízima é uma dízima periódica composta. Muito bem. Continuando. Então, o resumo aqui é o seguinte, ó. Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir, né? Ou seja, após a vírgula é o que interessa, o que está antes não interessa para a gente analisar. Né? Então, após a vírgula, você pode ter período e mais algum número estranho, ou pode ter só o período. Se você perceber que após a vírgula, além do período, tem como eu já falei, além do período, tem algum elemento estranho, essa dízima é dita dízima periódica composta.
Entretanto, se não houver nenhum elemento estranho ao período, se após a vírgula só tiver o período, então a dízima é chamada dízima periódica simples. Foi claro? Muito bem. Vamos seguir em frente. Vamos ver agora o que é fração geratriz. Antes, observe esse exemplo dessa fração, 7 terços. Na fração 7 terços, se eu for dividir 7 por 3, eu vou ter como resposta 2,3333 infinitos 3. Você pode experimentar fazer essa divisão aí, né, no seu papel, ou se tiver uma calculadora, experimente fazer na calculadora, que você vai constatar o que eu estou dizendo. Eu não vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo e não ficar um vídeo muito longo. Então, a fração 7 terços, que gera essa dízima periódica 2,3333 infinito, ela é chamada de fração geratriz, certo? Toda fração que gera uma dízima periódica, seja ela simples ou composta, essa fração é chamada de fração geratriz, porque ela é uma fração geradora de uma dízima periódica. Então vamos lá para a fração geratriz. Agora que já sabemos reconhecer uma dízima periódica e diferenciar simples da composta, vamos agora aprender o procedimento para encontrar essas frações geratrizes, né? Essas frações que geram essa dízima. Nós já sabemos fazer o seguinte: se nós temos uma fração geratriz, a gente já sabe obter a dízima periódica, basta dividir o numerador pelo denominador. Mas se fazer o contrário, se nós temos a dízima periódica e queremos saber a fração geratriz, qual o procedimento? É isso que nós vamos aprender agora. Vamos dividir em duas partes. Vamos aprender hoje a simples. Na próxima videoaula a gente aprende a achar a fração geratriz da dízima periódica composta. Acompanhe. Vamos encontrar a fração geratriz da dízima periódica 0,5555 infinito. Ou seja, vamos encontrar qual fração, quando transformada em número racional, na forma decimal, gera essa dízima. Então vamos lá ao procedimento. Se eu tenho aqui o 0,55, eu igualo a x. Quem vai ser esse x? Esse x vai ser a fração geratriz que eu estou procurando da dízima. Então, o procedimento é sempre esse. A gente faz x igual a dízima periódica que nós queremos transformar. E a gente observa, esse período aqui da dízima é formado de quantos algarismos? É formado de 1. É só o 5 que está se repetindo. 5, 5, 5, 5. Então, eu vou querer colocar esse período para frente da vírgula, para antes da vírgula. Certo? Repetindo, a gente iguala a dízima periódica a x, fazendo x igual a dízima periódica, e depois a gente verifica o que a gente vai fazer para colocar essa vírgula aqui, ó, para que o período fique para frente da vírgula. Então, para eu colocar essa vírgula depois do 5, que me interessa fazer isso, eu vou ter que arredar uma casa para a direita. Mas, para eu arredar a vírgula no número decimal uma casa para a direita, eu vou ter que multiplicar por 10. Porque é multiplicando por 10 que a vírgula se desloca uma casa para a direita. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, se eu multiplicar 0,555 por 10, eu vou ficar com 5,5555. Só que se eu multiplico o primeiro membro, o segundo membro, eu tenho que multiplicar o primeiro também. Se eu multipliquei a dízima periódica por 10, eu vou ter que multiplicar o x por 10. E multiplicando o x por 10 vai me dar aqui o 10x. Ou seja, eu fico com 10x, que é igual a 5,5555. Eu vou chamar essa primeira igualdade aqui de i, tudo certo? E essa segunda igualdade eu vou chamar de 2i, ii. Em seguida, depois que eu nomeio essas duas equações, eu vou substituir, né? Eu vou subtrair a 1 da 2, ou seja, eu vou fazer a equação 2, que é a maior, menos a equação 1, tudo certo? Então acompanhe aí, por favor. A equação 2 quem é? 10x é igual a 5,555 infinito. A segunda equação quem é? É x igual a 0,5555, certo? E aí eu subtraio a segunda da primeira. Quando eu fizer 10x menos x, 10x menos x vai me dar 9x. Quando eu fizer 5,5555
menos 0,5555, perceba que esses 5 depois da vírgula vão todos se anular. 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0, ou seja, vai dar 0, então eles vão se anular. Então, a única subtração, na verdade, que eu vou fazer é aqui, olha, 5 menos 0. 5 menos 0 que vai dar 5. Então, eu fiquei com essa expressão, 9x igual a 5. Repetir aqui de marrom. 9x igual a 5. Perceba que o 9, como está multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter que x é 5 sobre 9, ou 5 nonos. Então, se o x estava representando a fração geratriz, então está aí a fração que gera a dízima 0,555. É o 5 nonos. Se você for fazer 5 dividido por 9 para tirar a prova, você vai constatar isso aí. Ó. 5 por 9 não dá, coloca um 0 aqui e um 0, 50 dividido por 9, isso aí vai dar 5. 5 vezes 9 é 45, para 50 sobra 5. Coloca mais um 0, 50 dividido por 9 é 5, 5 vezes 9 é 45, para 50 falta 5, e assim a coisa vai se arrastar infinitamente. Tá? Então, para calcular a dízima, para achar a fração geratriz de uma dízima periódica, um dos procedimentos é esse. Vamos ver mais um exemplo para fixar a ideia. Olha o segundo exemplo. Dado a dízima periódica 3,22272727, reticência, vamos encontrar sua fração geratriz. Então, para isso, eu vou igualar com x ou com y essa primeira, né? Então, eu fiz aqui no caso agora y, para a gente não ficar achando que é só o x. Então, eu igualei o y com ela, 3,272727. Perceba que o período agora é 27, o período é formado de 2 algarismos. Então, agora eu vou multiplicar por um número, 10, 100, 1000, 10.000, por uma potência de 10, para que a vírgula fique depois do período. Então, se a vírgula está aqui, ó, entre o 2 e o 3, eu vou ter que colocar a vírgula após o período, ou seja, entre o 7 e o 2, para empurrar o período para frente. Só que para eu colocar a vírgula aqui, ó, onde a gente está marcando, certo? Eu vou ter que caminhar quantas casas? 2 casas para a direita. E para eu caminhar para a direita 2 casas, eu vou ter que multiplicar por 100. Porque é multiplicando por 100 que a vírgula vai para a direita 2 casas. Tudo certo? E como eu multiplico o segundo membro por 100, eu vou ter que multiplicar o primeiro também. Então eu faço 100 vezes y, vai dar aqui, ó, 100y. 100 vezes a dízima periódica vai dar 327,27272727. E em seguida eu subtraio a primeira da segunda. A primeira está aqui, né? E a segunda, essa bem aqui, ó, que nós multiplicamos por 100. Então vamos lá. Então vamos fazer 100y é igual a 327,2727 infinito. E a segunda é y igual a 3,2727 infinito. Então eu vou subtrair, fazer a 2 menos a 1. 11y, desculpa, 100y menos y dá 99y. Tudo certo? Porque aqui no lado do y é como se tivesse 1. Não parece nada porque é 1. Então 100 menos 1 é 99. Y. 327,2727 menos 3,2727. Você percebe que o que está depois da vírgula sempre vai cancelar, porque a subtração vai dar sempre 0. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. Então eu não vou fazer essas subtrações que vai dar tudo 0. O que está antes da vírgula, 327 menos 3, eu faço a subtração. 7 menos 3 é 4. E baixa o 2 e baixa o 3, formando 324. E agora o 99 que está aqui, ó, multiplicando, eu passo para baixo aqui, dividindo. Nós temos aqui, ó, 99 multiplicando, vem para baixo, dividindo. Mas perceba que o 324 dá para simplificar com 99. Dá para dividir todo mundo por 9. Se você divide aqui embaixo 99 por 9, isso aqui vai dar 11. Se você divide aqui em cima 324 por 9, se você fizer aí no seu caderno, você vai perceber que vai dar 36, certo? Então, essa fração 36 onzeavos é a fração que gera a dízima 3,272727 infinito. Ou seja,
36 onzeavos é a fração geratriz da dízima que a gente está trabalhando. Tudo claro? Tudo tranquilo, gente? Estamos juntos? Então, me sigam. Observe que no primeiro exemplo multiplicamos a dízima por 10, pois o período continha apenas um algarismo, né? O 10 tem um zero, então nós multiplicamos por 10 porque só tinha um algarismo no período, que era o 5. No segundo exemplo, utilizamos o mesmo raciocínio, entretanto nós multiplicamos a dízima por 100. Por que por 100? Porque o período, gente, era formado de 2 algarismos. Então, como o 100 tem 2 zeros, a gente multiplica por 100, porque tem 2 algarismos o período. E se o período tivesse 3 algarismos, nós multiplicaríamos por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Se no período tivesse 4 algarismos, nós multiplicaríamos por 10.000, porque 10.000 tem 4 zeros. E assim sucessivamente. Ficou clara essa lógica? Então, se ficou claro, façam agora a tarefa de aprendizagem. Na tarefa de aprendizagem, você tem aí, ó, encontre a fração geratriz das dízimas periódicas simples. Você tem 6 frações geratrizes, 6 dízimas periódicas, desculpa. Quero que vocês encontrem a fração geratriz de cada uma dessas dízimas periódicas que você tem. A segunda questão, você tem aqui uma expressão que tem uma dízima periódica. Eu quero que você calcule o valor dessa expressão, resolva essa expressão. Na verdade, é uma adição. Bis 1 vai ter que transformar a dízima periódica para a fração. Depois que você fizer essa adição, você marca a única correta. As respostas estão aqui, é um exercício relativamente pequeno. Depois que você resolver, você confere as respostas. As questões que você, por eventualidade, fez errada, você corrige, verifica o erro. Muito obrigado, gente, pela atenção, mais uma vez, né? Eu agradeço a companhia de todos. E não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixa de preguiça, se inscreve no canal, para que o canal fique fortalecido, né? Porque na próxima aula a gente vai ver as dízimas periódicas compostas. Lógico, elas dão um pouquinho mais de trabalho que as simples, mas não são mais difíceis. Tudo bem? Então não esqueça, estuda que a vida muda. Até a próxima.